Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus é o Todo-Poderoso. Deus é onipotente, para utilizar um termo teológico. Isso significa dizer que Deus pode fazer o que Ele quiser, quando quiser. Nada, nem ninguém pode impedi-lo. Também quer dizer que não há limitações no poder de Deus. Ok? Mas isso não significa que Deus vai fazer algo da forma que nós consideramos o melhor jeito ou o jeito mais fácil. Não sei se você já vivenciou situações em que você parou e pensou o seguinte: poxa, mas Deus poderia resolver isso num estalo de dedos. Eu vou te dar um exemplo. Uma questão de enfermidade. Talvez o ser humano diria: não, mas poxa, por que Deus, quando alguém fica enfermo, não vai lá e estala os dedos e cura a pessoa? Eu não sei responder de forma exata essa pergunta, mas algo que eu ouvi um dia me impactou de certa forma. Uma pessoa contou um testemunho que foi o seguinte: que ela ficou doente, ela ficou enferma e foi inclusive parar no hospital. E ela não entendeu, ela questionou ao Senhor: por que, Senhor, que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu que eu viesse parar num quarto de hospital, num leito de hospital? E não teve uma resposta imediata. Outra coisa, né? Nem sempre Deus vai responder a gente na hora, de forma instantânea. É bom, né, quando você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém e a pessoa te responde na hora, mas Deus nem sempre responde na hora. Amém? E a pessoa fez essa oração sincera a Deus e bola para frente. Até que uma outra pessoa apareceu no leito ao lado do dela. Moral da história: essa pessoa que estava enferma e orou a Deus perguntando por quê, ela pregou o evangelho para essa outra pessoa que chegou ali no quarto de hospital. Essa pessoa que ouviu o evangelho, aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. Uma semana depois, essa pessoa veio a óbito, ali no hospital mesmo. E enfim, aquela que orou perguntando a Deus por que Ele permitiu que ela estivesse naquele hospital, entendeu o porquê. Ela entendeu que Deus levou ela ali
para salvar uma alma. Para levar uma alma à salvação eterna. Ah, mas por que Deus não levou a pessoa lá de outra forma, de outro jeito? Enfim, Deus tem as formas de trabalhar. Deus tem as suas formas misteriosas, seus desígnios misteriosos. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus estava no barco com os seus discípulos e, de repente, acontece uma tempestade. E a Bíblia utiliza justamente esse termo, de repente. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 24. Mas a continuação desse versículo é que é mais impactante ainda. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus, porém, dormia. Vamos lá. Jesus estava naquele barco, juntamente com os discípulos, certo? Por que Jesus permitiu que aquela tempestade acontecesse? E não foi uma tempestadezinha qualquer, não. Foi uma tempestade que fez com que o barco quase naufragasse, porque as ondas inundaram o barco, segundo as Escrituras relatam. Por que Jesus deixou isso acontecer? Porque ele continuou dormindo. Porque de duas uma. Ou ele sequer tinha deixado aquela tempestade acontecer, ou, segunda opção, Jesus teria acordado e parado tudo, e dado um jeito na situação. Mas a Bíblia fala que não aconteceu nem uma coisa nem outra. Os discípulos que tiveram que acordar Jesus. E aí Jesus acordou bravo. Puxou a orelha deles. Homens de pouca fé. E só depois desse puxão de orelha que Jesus acalmou a tempestade. Mas perceba, meu irmão, minha irmã. A pergunta é, por que Jesus não parou a tempestade antes mesmo dela acontecer? A resposta é a seguinte, vou te responder de forma direta, sem enrolação. Há momentos em que Jesus acalma as tempestades. Porém, há momentos nos quais Jesus nos acalma em meio às tempestades. O que Jesus esperava dos seus discípulos naquele momento era que mesmo em meio àquela violenta tempestade, eles tivessem permanecido em paz. Confiantes porque Jesus estava naquele barco e Jesus estava no barco dormindo. Então, se Jesus estava em paz, a ponto de dormir em meio à tempestade, aquilo era mais do que suficiente para os discípulos também permanecerem em paz, tranquilos. Era isso que Jesus esperava deles. Tanto é que ele chamou a atenção dos discípulos, quando os discípulos acordaram ele desesperados com medo. Então, às vezes, nós nos perguntamos, por que Deus não acaba com esse problema, não dá um jeito nessa adversidade, não me dá a solução que eu quero? Porque nem sempre Ele vai acalmar as tempestades da nossa vida. Muitas vezes, Ele vai nos acalmar em meio às tempestades. Quer um outro exemplo bíblico? Jesus não impediu que Paulo fosse açoitado. Jesus não impediu que o apóstolo Paulo fosse preso. Jesus não impediu que Paulo sofresse
naufrágio, picada de cobra, perseguição, nada disso. Tudo isso aconteceu com Paulo. Mas o próprio apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas: a tua graça me basta. E Paulo ainda escreve o seguinte: o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Em outro momento ele escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo entendeu que Jesus nem sempre ia acalmar as tempestades da sua vida. Mas o certo era que Jesus sempre estaria pronto para lhe dar graça, para ter paz em meio às tempestades. Porque Jesus mesmo prometeu: eu estarei convosco todos os dias. É uma promessa de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja questionando a Jesus: Senhor, por que o Senhor está dormindo enquanto uma tempestade está acontecendo na minha vida? Uma resposta pode ser: é porque Jesus espera que mesmo com a tempestade acontecendo, isto é, mesmo com as circunstâncias adversas, nós permaneçamos em paz, porque sabemos que Ele nos sustenta. E isso é suficiente. Amém? Meu irmão, minha irmã, se você foi abençoado, abençoada, edificado, edificada com esta mensagem, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda a fazer com que esta mensagem chegue até mais pessoas. E mande para alguém na sua lista de contatos, pois dessa forma você estará sendo usado por Deus para abençoar uma vida, assim como você foi abençoado. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.